Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à tão esperada webinar Micromarket. Hoje vamos responder todas as perguntas que você, que deseja se tornar um próximo franqueado de sucesso, tem. E para isso, temos a presença ilustre de duas pessoas muito importantes para que isso aconteça. Se apresentem. Vamos lá, tá tudo certo aqui. Fala pessoal, tudo bom? Prazer, obrigado pela presença de todos. A gente sabe que 7 horas tem muita gente chegando no trabalho, mas é muito legal ver que vocês realmente querem entender um pouquinho mais, né? A gente sabe que empreender não é um caminho fácil, mas quando você está com uma franquia, ela corta muitas brechas e você testar um modelo já seguro, já comprovado, que vai entregar a rentabilidade que você quer, é o mais importante. Então, só para me apresentar aqui rapidamente, meu nome é Daniel Iazés, eu sou sócio da Micromarket, sou diretor também da área comercial, da área de marketing. Estou junto aqui com Pedro Marçal. Se apresenta aí, Marçal. Muito prazer, sou o Marçal. Eu tenho 22 anos já na área de franquia, trabalhei 12 anos na área de conveniência, 3 anos na área de colchão, perfumaria, lavanderia, e agora estou com o desafio da Micromarket aqui para consolidar a nossa marca aí nacionalmente. Esse é o nosso grande desafio aí da rede. É isso aí, Marçal. E como a gente sabe, né, é importante, o mercado de segmento de mercado autônomo vem muito aquecido. Ao longo dos anos, a gente consegue ver, pegar as últimas informações da BF. É o setor que mais cresce no Brasil. Então, para a gente, é um momento assim incrível de poder, né, de criar a empresa e ter junto de nós pessoas também interessadas, porque a gente tem muito perfis diferentes de franqueados. Então, tem franqueados que buscam uma renda extra, tem franqueados que realmente querem como o negócio principal, estão fazendo essa transição de carreira. E é muito importante porque a gente recebe muitas perguntas. Pô, mas eu vejo esse segmento há uns 2, 3 anos, ainda tem oportunidade. Só para vocês terem uma noção, as últimas informações que a gente tem, as últimas pesquisas, só esse ano no Brasil são mais de 2 mil condomínios que vão ser entregues. Então, tem muita oportunidade. O Marçal está aí com um time de expansão na rua, né, Marçal? Você acompanha esse crescimento? São mais de 50% ainda do que a gente tem apurado só esse ano, dos condomínios que a gente trouxe. 50% dos condomínios a gente ainda está encontrando oceano azul, sem nenhum tipo de mini mercado ainda. Muito pelo que a gente tem buscado ali do nosso time de inteligência comercial, onde a gente alinha esse estudo de geomarketing, né? Renda per capita, volume de habitante, para poder chegar nesses números aí. E é isso aí, pessoal. Aqui na Micro a gente tem um time super preparado, treinado, pessoas experientes que vieram do varejo. Como eu disse, empreender não é fácil, tem que ter dedicação, né? O mercado é autônomo para os clientes, mas por trás tem um franqueado ali empenhado em fazer o negócio acontecer. Então, em breve, aí, dentro desses próximos minutos, a gente vai tentar explicar o máximo possível, tá, das principais perguntas que vocês têm. É claro, nosso time comercial continua sempre aqui dispostos. É importante que após aqui a webinar vocês entrem em contato com ele, que tem uma surpresinha especial para quem for entrar em contato com o nosso time comercial. A gente preparou uma coisa muito bacana para que você faça parte desse segmento. Tá bom? Mai, é com você e vamos começar. É isso aí, Daniel. Vou aproveitar também para me apresentar. Eu sou a Mayara. Eu vou fazer toda a apresentação aqui da webinar com vocês. E peço que aguardem um minutinho só para a gente terminar os ajustes finais aqui e já começar essa webinar incrível que já está sendo e vai continuar sendo. É isso, espero vocês.
Perfeito. Vamos começar então com a primeira pergunta, que é a mais importante, né? O que é micromarket e por que esse modelo é tão inovador? Bacana, bacana. Então, a micro é um modelo de franquia de mercado autônomo. São esses mercados que você vê em condomínios residenciais, empresas, hotéis, onde o próprio cliente escolhe a mercadoria, passa no totem de pagamento e pronto, sem a necessidade de funcionários. E esse modelo é tão inovador pela sua flexibilidade. É um modelo de baixo investimento, onde você consegue adaptar de acordo com o espaço que o condomínio, que a empresa, enfim, tem disponível. Por isso que é um modelo que vem crescendo bastante por conta da flexibilidade e dos altos retornos. E é um mercado que está crescendo bastante também, né? Gostaria de saber por que esse mercado está crescendo tanto. Bom, vivemos em um mundo cada vez mais dinâmico, né? Onde as pessoas querem soluções práticas, acessíveis, e o varejo autônomo, ele está trazendo isso, né? Mais com baixo custo de operação, uma tecnologia embarcada. Essa é uma tendência global que tem no mercado agora. Perfeito, Marçal. Daniel, a gente sabe que tem muitas empresas hoje em dia e a gente queria entender qual é a diferença entre o modelo de franquias da micromarket e o modelo tradicional de franquias. Bacana. Então, a micro é uma micro franquia. E qual é a grande novidade, né? A grande diferença? Normalmente, uma franquia tradicional, ela vai te dar um retorno de 24 a 36 meses. A micromarket consegue te dar esse mesmo retorno a partir de 6 meses. Por quê? Por conta de tudo aquilo que a gente já falou, do baixo investimento e da alta lucratividade. Então, é um modelo muito mais simples, sem funcionários. Isso aí, normalmente, nossos franqueados adoram essa parte, onde você consegue escalar muito rápido a sua operação. Então, ao invés de ser uma loja onde você vai gastar 200, 300 mil reais, ter 5, 6, 8 funcionários, na micro não. Na micro você tem um modelo autônomo, sem funcionários. Em vários casos, o nosso franqueado consegue ter uma lucratividade maior do que essas franquias tradicionais com custos muito elevados. Entendi, Daniel. Agora, dentro do mercado, de mercados autônomos, sabemos que tem licença e franquia. Qual é a diferença entre elas? Então, apesar de ser empresas que atuam no mesmo segmento de mercado autônomo, a gente considera que são dois modelos de negócio totalmente diferentes. A licença, o foco dela é muito mais na questão de preço, de acelerar a escala, a quantidade de lojas. Não que franquia também não seja isso, mas é uma velocidade muito mais acelerada do que a nossa. Aqui na Micromarket a gente sempre teve o foco principal no suporte ao franqueado, porque a gente entende que o franqueado feliz, principalmente ganhando dinheiro, ele vai ter o desejo e a necessidade de expandir a marca, de abrir 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui na Micro o nosso foco nunca vai ser sair correndo abrindo loja, nosso foco sempre vai ser no suporte e na lucratividade do franqueado. No final das contas é isso que importa para quando alguém está querendo fazer um investimento. Perfeito. Nós sabemos que mercado autônomo é uma inovação. Marçal, consegue dizer para a gente como que funciona a operação na prática? Tudo muito fácil. O cliente ele acessa o ambiente, ele vai pegar o produto ali naquela gôndola, ele vai escolher, né, o produto que ele quer, se direciona ao totem e ele vai lá e faz o seu pagamento de acordo com a forma de pagamento que ele vai optar. Todo esse processo tem uma inteligência artificial por trás, né? Falando por parte agora do franqueado e da franqueadora, onde a gente faz uma análise de estoque e de todo o processo de venda dele ali, para ele ter todo esse monitoramento. Eu acho que é bacana também, Marçal, falar, dentro da oportunidade que você falou, no dia a dia do franqueado. Quanto tempo mais ou menos ele gasta por dia? Como é que funciona a questão do abastecimento da loja? O franqueado da Micro, ele consegue operar o seu ponto dedicando atenção ali de 2 horas diárias ali. Entre fazer um acompanhamento, óbvio, ele vai precisar ali fazer o seu processo de pick list ali, fazer a realização da sua compra, dedicar um pouco de tempo para o abastecimento, mas a gente estima que um dia sim, um dia não, ele consegue estar operando bem o seu ponto e dedicação 2 horas diárias para poder fazer essa análise do seu faturamento, dos seus produtos para serem comprados. Bem prático e fácil, né? Agora uma pergunta que vem muita gente pergunta mesmo, é sobre negociação com condomínios ou empresa. A Micro, ela ajuda, ela dá todo esse suporte, consegue explicar pra gente, Marçal?
Hoje aqui na Micro a gente tem um time que a gente chama de Centro de Inteligência Comercial, onde a gente faz a análise de renda per capita, volume de habitante, potencial da região. E eu tenho um time de expansão aqui, são consultores, são SDRs, que eles ficam prospectando pontos também. Mais de 10 pessoas, né? Mais de 10 responsáveis por essa área. Isso aí. E como que funciona, tá? Na prática, o franqueado ele faz o agendamento com o condomínio, direto lá com o síndico, com a administradora, e a gente vai disponibilizar um profissional nosso. Ele vai a campo e ele vai negociar as melhores condições, as melhores práticas ali contratuais para colocar o franqueado numa operação boa, tá? A gente tem uma avaliação do ponto comercial também, onde a gente faz essa garantia. E é claro, pessoal, o Marçal está falando aqui, né, das operações no Rio de Janeiro, dos condomínios no Rio de Janeiro. Para os franqueados fora do Rio de Janeiro, a gente oferece todo o treinamento, todo o suporte para que vocês apresentem. A gente já fez mais de 1000 apresentações, então a gente já tem um playbook, um manual completo que vai te ensinar como prospectar, como escolher o melhor condomínio, para que você não entre em qualquer condomínio, não. Que você entre em condomínios e empresas onde vão te dar o faturamento desejado. Você vai ter também aqui uma academia online, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, com cursos, com aulas, onde a gente sabe, né, nesse momento tem muita coisa que parece ser complexa, né, para aprender, mas você vai ver que com a nossa metodologia é bem simples, é bem fácil. O nosso time está com você durante todo o processo, até várias vezes, né, os franqueados de outros estados pedem para a gente entrar em reuniões online com o síndico, com o RH de empresa, então a gente também participa. Esse é o nosso grande diferencial, é estar sempre junto com o franqueado para que você consiga ter o melhor ponto no menor tempo possível. Já que você falou de diferencial, conta pra gente, Daniel, o que faz a Micro se destacar das outras franquias autônomas? Eu acho que é o pensamento e o foco sempre no franqueado. É essa não pressa que a gente tem de crescer a qualquer custo. Como eu disse, a minha mentalidade dos demais sócios sempre foi no faturamento do franqueado. A gente sempre buscou, né, sempre teve a ideia de que a empresa, a rede vai crescer quando o franqueado está feliz, quando o franqueado está satisfeito, quando ele abrir mais lojas, indicar para amigos, familiares. Então, o nosso pensamento sempre vai ser o suporte do franqueado. E a gente acaba vendo aí no mercado, né, tem ótimas empresas também, não quero falar mal, tem ótimas empresas, mas tem muitas outras também que só focam no número de lojas, de operações, enfim. Eu acho que o foco do franqueado é o que vai fazer a diferença e o nosso pensamento aqui de crescimento de longo prazo. Entendi. Como somos uma franquia, muita gente pergunta também, eu consigo abrir um mercado por conta própria? Então, você pode até conseguir, mas eu tenho certeza que você vai gastar muito mais tempo e dinheiro do que fazendo com uma franquia, né, já com anos de experiência, anos no mercado. A nossa taxa é uma taxa muito baixa comparado com o modelo de franquias tradicionais. Então, e hoje em dia, principalmente os melhores condomínios, as melhores empresas, elas vão buscar referência. Qual é aquela empresa, de onde pertence aquele franqueado, de onde pertence aquela pessoa. Então é muito difícil você conseguir um bom condomínio, uma boa empresa, sendo a primeira loja, né, a primeira unidade de teste. Normalmente, hoje em dia, tem 3, 4, 5 marcas que estão dominando, né, esse setor. E eu acho que você estando ao lado, né, fazendo parte de uma rede que já vai te dar tudo mastigado, todo esse conhecimento de contrato, de expansão, de precificação, de mix de produto ideal, de sistema, de vigilância, enfim. Eu sei que parece ser muito simples, e realmente é simples, mas para você receber tudo isso, né, empacotado, isso aí vai ter um custo, um pequeno custo, eu tenho certeza, como disse, vai fazer toda a diferença lá na frente para você. Entendi, faz todo sentido. E qual é o perfil ideal de franqueado que a Micro procura? Marçal? Bom, a gente busca empreendedor com uma visão de inovação, com visão de gestão, processo, logística, mas não é preciso ter experiência, tá? Em varejo, principalmente. A gente tem toda uma universidade corporativa aqui, onde você vai ser treinado, você vai conhecer os melhores profissionais de cada área aqui para te preparar. Então, você pode ficar bem tranquilo com relação a isso, que o conhecimento em varejo não é necessário. E todos esses outros processos que eu disse também, logística, operação, também vão ter aulas aqui onde você vai ter esse treinamento aqui. Tanto presencial quanto remoto. Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre dinheiro. Quanto custa investir em uma unidade micro e qual o retorno, Daniel? Então, o investimento da Micromarket ela começa a partir de R$60 mil, né? 20 mil a nossa taxa de franquia para uma unidade,
mais R$ 40 mil de investimento com geladeira, gôndolas, totem de pagamento, enfim. É claro, né? Tudo isso é muito facilitado, não precisa ser esse dinheiro à vista. A gente tem negociações com todos os fornecedores e vai depender também sobre o tamanho do espaço onde você vai abrir a sua unidade. A gente coloca R$ 60 mil ali como mínimo. Como eu disse, a gente tem ali um mínimo de apartamento, um mínimo de colaboradores que a gente precisa, né, ter naquele espaço para abrir uma unidade. A gente não sai abrindo em qualquer local. E aí vai depender, né, se a loja vai ficar com um valor de investimento maior ou menor, de acordo com o espaço. Então, um condomínio recentemente que a gente fechou de 1.100 apartamentos vai precisar de uma loja muito maior do que um condomínio com 150, 200 apartamentos. Então, é sempre importante que o franqueado, quando ele entra aqui na rede, ele já passa qual é o orçamento que ele tem ali, qual é o dinheiro que ele tem para investir, e a gente já vai direcionar ele para o perfil de empresas, condomínios, clubes, enfim, que dá para ele gastar, para ele montar a sua unidade. Então, a gente não quer que o franqueado se aperte, e até bem importante frisar, a gente faz uma boa seleção no início, porque a gente quer realmente que o franqueado ele esteja ali confortável. A gente sabe que empreender nunca vai ser 100% confortável, mas que ele se sinta ali, né, à vontade para fazer o investimento e para ter o tempo ali de retorno dele, que normalmente costuma ser muito mais rápido do que uma franquia tradicional. Entendi. E a Micro, ela oferece suporte em quais áreas? Sabemos que é super importante, né, Marçal? Bom, falando um pouco em suporte aqui da Micro, acho que é o nosso ponto forte aqui da empresa, né? A gente acompanha a rotina do franqueado no dia a dia aqui, então a gente vem com suporte. Desde o onboard, ele vai ter conhecimento das plataformas, ele tem treinamento na Universidade Corporativa para falar dessas plataformas, ele vai ter um treinamento do time de marketing, como aplicar a marca, como que ele vai fazer o uso da logo, as cores, paleta de cor. O time de operações já começa a olhar o outro lado, como que vai ser a operação, escolha de preço ali, determinar preço, mix de produto em cada região. Time financeiro, como é que faz o repasse para o condomínio, como que faz pagamento de royalty, todas as outras taxas necessárias. E o time de expansão para fazer aquela busca pelo ponto, as capturas lá que a gente faz de prospecção de ponto comercial. Então é uma área muito completa. O nosso time de treinamento aqui é um time muito robusto e tudo isso é gravado na nossa universidade corporativa. Além, mais uma vez, de reforçar, a gente tem um onboard presencial aqui, que inclusive faz até uma visita à sede, conhece todos os funcionários da empresa, é muito importante isso, tá? Perfeito. Sabemos que a Micro está em um momento de expansão muito grande, né, nacional. E, Daniel, é importante saber, o modelo ele serve para cidades pequenas ou só para grandes capitais? Não, o modelo de mercado autônomo ele funciona para diferentes perfis de cidade. É muito mais importante o local onde você vai instalar a sua loja do que o tamanho da cidade em si. Aqui, como eu disse, a gente tem um mínimo ali de 150 apartamentos, 120 a 150 apartamentos, e empresas a partir de 100 colaboradores. Então, isso é muito mais relevante que o tamanho da cidade. Eu sei que tem muitas pessoas, recentemente a gente vem recebendo bastante contatos, pessoas do interior de vários estados do Brasil com essa dúvida, e é o que a gente sempre passa. O que importa é o local onde vai ser a loja. Perfeito. E em relação à reposição e escolhas de produto, como que funciona, Daniel? Então, a Micro, a gente começou aí lá em 2021 com as lojas próprias, e de lá para cá a gente tem um sistema super robusto com todas as informações. E conforme a rede vai crescendo, a gente vai analisando mensalmente quais produtos estão performando mais, performando menos, quais categorias necessitam de maior atenção, ajuste de precificação. Então a gente vem contratando uma galera muito experiente de varejo, e é o caso do Pedro Marçal que está aqui com a gente, enfim, todo o nosso time de suporte é uma galera de varejo. A gente sempre faz essa análise de mix, a gente tem um sistema de inteligência artificial bem robusto, que indica para aquela loja, naquela região, para aquele tipo de público, qual é o mix ideal. Então, para quê? Para que o franqueado ele inicie desde o D1, faturando forte, faturando alto. A gente também dá a liberdade para o franqueado estar sempre também escolhendo, porque tem alguns produtos que funcionam em locais, e o franqueado que está lá presente é a melhor pessoa para poder ajudar com a gente, junto aqui ao time, fazendo essa curadoria de produtos. E como a nossa loja é muito pequenininha,
Se ele quiser testar algum tipo de produto, ele não vai comprar um caminhão, um truque de mercadoria. Compra ali uma caixinha, poucas unidades. Se vendeu, ótimo. Se não vendeu, a gente troca. Mas eu acho que o que mais funciona aqui é a nossa inteligência de rede e o nosso sistema junto com o nosso time. Daniel, por isso que a Micro tem o maior faturamento do Brasil, né? Não é à toa. E já que você falou de sistema, quais são os diferenciais tecnológicos do nosso sistema? Bacana. Então, a gente trabalha com o sistema da VM Tecnologia, que faz parte da Nayax, que é um grupo global, né, de alto atendimento. Então, tudo que há de mais moderno em alto atendimento do mundo, a gente trabalha aqui na Micro. Isso aí é franqueado num sistema super robusto. O sistema da VM surgiu lá no início do segmento, em 2020. Então, o franqueado consegue operar sua loja em qualquer local, tendo todas as informações, todos os relatórios na palma da sua mão, todo tipo de análise, que além do nosso suporte oferece, o franqueado consegue também fazer essa análise. A gente fala que até é um videogame, o franqueado ele fica sentado ali acompanhando ali as suas vendas, enfim, e conseguir, né, fazer ali estudos para que melhore a sua operação. Toda a loja é integrada, desde as câmeras com sistema de inteligência artificial para evitar furtos, quanto as travas da geladeira para evitar o consumo de menores. Enfim, a gente sabe que tecnologia é um grande diferencial desse setor e a gente sempre busca parceiro que melhor oferece esse tipo de serviço. Realmente, isso aí é muito importante pra gente. E já que você tocou no assunto de segurança, como que a gente garante toda essa segurança sem ter nenhum funcionário na loja? Bacana, isso aí deve ser top 3 perguntas, né? As pessoas sempre curiosas para entender como que funciona. Hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas, já vão em mercados autônomos, enfim, já conseguem ver no dia a dia mais unidades aí surgindo, mas antigamente era bem complicado e a gente sempre passa que a questão do não pagamento, né, é muito menor do que as pessoas acham. Representa em torno de 2% aí do faturamento da loja e é bem simples, né? Antigamente a gente tinha que, lá em 2021, quando a gente abriu nossas operações próprias, quando tinha algum tipo de diferença, né, de produto ali no nosso inventário, a gente tinha que ficar lá olhando praticamente o dia inteiro para identificar o cliente certo ali que fez essa retirada de mercadoria. Hoje não. Hoje o sistema está integrado com o sistema de inteligência artificial, que ele corta momentos ali de suspeitos. Então, por exemplo, um cliente pegou um produto, passou o produto e oscilou. O sistema automaticamente vai cortar aquele lance ali e vai deixar separado. Um cliente, ele ficou muito tempo circulando ali na região da loja, você consegue marcar exatamente um quadrado, enfim, ali no chão da loja. Um cliente entrou, ficou muito tempo circulando e saiu sem comprar nada. O sistema também identifica aquilo ali como um momento suspeito, recorta e coloca para você ver futuramente. Então, com o teu inventário em dia, qualquer tipo de diferença, você consegue localizar muito mais rápido. E aí é simples, é só você enviar uma cartinha padrão, que a gente já tem aqui, a administração ali do condomínio, por exemplo, vai enviar para o morador vai ficar todo sem graça, vai dar aquelas desculpas, enfim. Às vezes acontece, tá? Às vezes realmente acontece, mas o nosso objetivo aqui é solucionar o problema. Então, 99% dos casos, o morador, o cliente, ele faz o pagamento da mercadoria e vira que segue. Dificilmente ali isso volta a se repetir. É literalmente o futuro do varejo, né? Marçal, você que é uma pessoa que já tem uma grande experiência nesse mercado de franquias, você consegue dizer pra gente por que é tão importante a Micro ser associada à BF? Bom, credibilidade, boas práticas, transparência, modelo de negócio dentro do franchise. A ABF ela traz toda essa referência, ela traz todo esse acompanhamento. A gente tem que estar sempre atualizando nossos manuais, mandando para a ABF, o jurídico da ABF analisa. Então, isso traz muita segurança para a operação, traz segurança para o franqueado, traz segurança para a franqueadora. Isso a gente não abre mão. Marçal, e também é importante frisar que nem toda franquia é associada à BF. E nós aqui da Micro já somos associados desde o primeiro dia. Daniel, onde a Micro já atua e quais são os nossos planos futuros? Hoje a Micro atua em praticamente todo o território nacional. A gente está numa crescente muito forte. A gente, diferente de outras marcas, a gente preferiu focar bastante na questão da estruturação do time, dos materiais, das plataformas, para poder dar esse passo, para poder entrar nos locais com o mesmo faturamento que nossos franqueados sempre tiveram aqui no Rio. Hoje em dia a Micro tem lojas em todo o Brasil. E o plano para esse futuro, principalmente para 2025,
é a gente expandir cada vez mais, como eu digo para vocês, o nosso foco aqui, turma, nunca vai se bater no peito, vai ser, eu quero ser a franquia com o maior número de lojas. Eu acho que com bom trabalho, isso aí pode vir a acontecer, mas o nosso foco, nosso objetivo, a gente conseguiu ser a franquia com o maior faturamento do setor. Então a Micro ela tem o dobro, é bem importante frisar isso, a Micro ela tem o dobro de faturamento do setor. Isso significa o que para você? O dobro de lucratividade, o dobro de payback. Por que isso? Por conta do suporte. Esse é o nosso foco aqui na Micro. Então, eu tenho certeza, você entrando com o nosso time, em contato com o nosso time de comercial, fazendo uma apresentação, falando com o pessoal aqui da área de expansão, enfim, você vai perceber que a mentalidade é essa. O foco vai ser sempre ser no franqueado, sempre vai ser na parceria com você, e entender que uma rede forte se faz com franqueados fortes. Então, é selecionar bem o franqueado, indicar para eles os melhores pontos, oferecer o melhor treinamento. E a gente tem certeza que para esse ano e os próximos anos, nosso faturamento vai cada vez aumentar e nossos franqueados vão fazer história no segmento de mercado autônomo. É isso mesmo, uma mão lava a outra, né? E agora a principal pergunta que todo mundo quer saber: como que eu posso dar o próximo passo? Como eu me torno o próximo franqueado de sucesso aqui da Micro? Pessoal, muito simples. Tem o link aqui embaixo, clica lá, preenche um rápido formulário. O nosso time comercial vai entrar em contato com você. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer muito mais detalhado o porquê a Micro ela realmente é uma empresa diferente de tudo que há aí no mercado. Enfim, fala lá com o nosso time comercial que você assistiu o webinar, a gente preparou uma condição especial para vocês. E vem descobrir um pouquinho mais, como a gente sabe que você que está pesquisando aí o segmento, todo tempo aparece uma empresa nova, enfim. Mas foca nisso, foca na empresa que vai te dar o melhor suporte, que vai te dar o maior faturamento, que vai estar junto com você, porque a gente tem certeza, né, que isso aí que vai te trazer a felicidade de você ter, de repente, uma renda extra, ou não, ou realmente tiver a sua renda principal, tá? E é muito satisfatório, né, a gente conversar aqui diariamente com os nossos franqueados e ver realmente famílias se transformando a sua vida com esse modelo, que, como o Marcelo falou, não tem grandes barreiras. A gente está aqui realmente, é a nossa obrigação te dar todo o suporte necessário. Você precisa ter espírito de dono, entender que o mercado ele é autônomo para o cliente, mas por trás existe ali um franqueado treinado e preparado que quer crescer, quer se desenvolver, e se esse é o seu perfil, eu tenho certeza que aqui a Micro é o lugar certo para você. Bom, complementando o que o Daniel trouxe aqui, volto a me apresentar aqui, eu sou o Marçal. A partir do momento que você aperta o Start lá e passa da fase candidato para franqueado, a tua jornada vai começar do meu lado ali, todas as etapas ali nas nossas plataformas, todo o nosso processo ali de onboard. Eu espero você nessa jornada. Vem para a Micro, vamos embora! Então é isso, pessoal. Gostaríamos de agradecer pelo tempo e presença de vocês. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais. Nós postamos diariamente diversos conteúdos relacionados à franquia e como você pode se tornar um próximo franqueado. É isso aí, Maia. Só queria frisar, antes da gente terminar. Pessoal, a promoção vai até essa sexta-feira, tá? Dia 20/6. Então, entre em contato com o nosso time comercial. Agenda ali o melhor horário para você se tornar um franqueado Micromart. E, enfim, descobrir como que a Micro vem revolucionando o varejo e vem revolucionando o segmento. Tá bom? Valeu, vem pra Micro. Vambora. Abraço.